Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez reunidos para uma aula de Torá que venha nos inspirar para mais uma semana. Como já dissemos aqui anteriormente, que Torá não é simplesmente informação ou processo intelectual. Torá é muito mais que isso. Torá é espiritualidade. A nossa alma se alimenta não da informação, mas sim da espiritualidade que pega uma carona no veículo chamado informação. Então, é a sabedoria infinita de Deus. Hoje nós vamos falar sobre... Um momentinho. Tá, nós vamos falar sobre... Eu só vou carregar aqui um segundinho. Nós vamos falar sobre o evento que ocorreu há 3.333 anos, que é, na verdade, a entrega da Torá. Nós vamos reverter o mérito dessa aula para os nossos irmãos na terra de Israel, que estão passando um sufoco. Os árabes israelenses que moram em Israel, eles estão queimando dezenas e dezenas de carros, estão queimando casas com pessoas dentro, já queimaram uma sinagoga em Lot. Imagine, em Israel, queimando, os últimos que fizeram isso foram os nazistas, queimar sinagogas. E os árabes fizeram isso e eles estão doidos. Por quê? Porque eles sabem que o governo é bonzinho, né? É tolerante. Se eles fizessem isso em qualquer país árabe, eles seriam mortos imediatamente, sumariamente, seriam executados pela polícia de qualquer país árabe. Mas Israel é bonzinho. Israel tem umas leis diferentes. Um terrorista que vai lá e esfaqueia todo mundo, assim que ele virar de costas, ele não pode ser mais alvejado. Um terrorista que tirou a vida de não sei quantos, ele já sabe o truque. Na hora que chega a polícia, ele vira de... Na hora que alguém está com um revólver, ou com uma pistola, ele vira de costas. Aí, se for atingido, a pessoa leva um processo terrível, coisa e tal, não sei o quê. Israel tem umas leis meio diferentes. Então, realmente, que seja, a coisa recrudesceu muito. Normalmente, é pontual. Todo ano, o Hamas ataca Israel, quando está com caixa abaixo, para ganhar dinheiro lá do Catar. E normalmente é o sul de Israel. São duas ou três cidades particularmente. Sderot, Ashkelon e Asdod. Só que agora eles já estão atacando Tel Aviv, Rishon LeZion, estão atacando todo o norte de Israel, estão mandando mísseis. Tem aquele sistema de cúpula como que é o nome daquele sistema? Iron Dome, Iron Dome, que é aquele sistema antimísseis, mas os terroristas descobriram que se eles mandarem em 5 minutos mais de 100 mísseis, o sistema antiaéreo consegue captar 80% a 90%, mas 10 vão cair em algum lugar. Então a situação está delicada, mas Israel, o governo não toma a atitude correta. Sharon, há 15 anos atrás, entregou de mão beijada a faixa de Gaza, e os terroristas hoje em dia fazem o que quiserem a partir dela, atacando Israel direto. Então, Israel tinha que retomar Gaza e tinha que... Se Israel quisesse, o governo de Israel quiser, o problema é que ele não quer. Ele pode acabar com Hamas em 24 horas. Não precisa matar ninguém, não. Só prender. No confronto, acabam morrendo pessoas, mas eles poderiam acabar com toda a estrutura do Hamas em 24 horas. Mas, infelizmente, Israel não quer. Já está escrito nos Salmos do rei Davi, está escrito assim, Ma yombru agoim, o que dirão as nações do mundo? Quer dizer, o povo de Israel está mais preocupado com aquilo que dirão do que em fazer a coisa certa, né? O mundo, infelizmente, o mundo não gosta muito dos judeus e do povo de Israel. Infelizmente, a maioria das nações, elas têm um pé atrás, né? Mas, então, em mérito
da situação, da melhora da situação, da bênção. A terra de Israel é uma terra abençoada, mas tem que ser uma bênção revelada. Tem mérito da bênção da terra de Israel em relação aos seus habitantes, que vamos reverter o mérito dessa nossa aula. Hoje nós vamos falar, então, sobre Shavuot. Shavuot é um marco, não só no povo de Israel, na Torá, mas em toda a história da humanidade. Deus se revelou no cume do Monte Sinai. Eu vou repetir algo que eu já disse anteriormente, mas repetir é uma forma de revisarmos a matéria e estudarmos novamente, né? Uma ideia importante. Houve uma história famosa de um livro clássico da literatura rabínica e da filosofia judaica, chamado Hakuzari, o Casar. Era um rei idólatra que morava com seu povo no centro da Ásia. Ele teve um sonho com o anjo de Deus. E o anjo de Deus se revelou a ele e disse o seguinte: o seu coração é puro, mas as suas atitudes não condizem com o seu coração. O rei ficou totalmente perturbado. Ele teve esse sonho noites seguidas, o mesmo sonho. Ele ficou totalmente perturbado e ele chegou à conclusão de que ele tinha que procurar uma verdade maior, que aquilo que ele exercia, a idolatria, a religião original dele, que era idólatra, não o satisfazia. E ele ficou bem perturbado e impressionado com o sonho que ele teve. Então ele chamou 4 grandes representantes de religiões ou filosofias diversas. Ele chamou um clérigo cristão, um clérigo muçulmano, um rabino, e chamou também um filósofo grego. E ele começou a fazer uma série de perguntas, e o debate todo ocorreu há 1.200 anos atrás, no ano 800 da Era Civil. O livro foi escrito 400 anos depois. Todas as informações são baseadas em fatos verídicos, mas o autor do livro ele viveu 400 anos depois do rabino, do protagonista da história. Mas ele teve acesso às anotações desse rabino em manuscritos contando toda a história. E então chegou uma hora que o rei Kuzari, o rei Casar com Z, não com S, pessoal, Casar com Z. O rei Casar, ele perguntou: qual é a base da sua ideologia, da sua filosofia? Qual é a base? Chegou o clérigo cristão e falou: a base é Deus. A concepção de um Deus acima de tudo. O clérigo muçulmano falou a mesma coisa. A base é um ser maior que domina os céus e a terra, o Criador. Chegou o filósofo grego e falou: olha, a base é uma força maior que dirige essa engrenagem chamada de universo. Um ser maior, um ser absoluto, disse o filósofo grego. Aí o rabino, quando questionado, respondeu a pergunta: a base da nossa fé é um evento histórico. E ele não entrou no mérito da questão. O rei não gostou da resposta. Ele apresentou cartão vermelho, expulso de campo, expulsou o rabino da sala e falou: olha, é melhor você sair o mais rápido possível antes que eu mande executá-lo sumariamente. O rabino saiu, mas como o rei já tinha conversado com os 4, ele tinha uma queda pelo rabino, ele gostava muito das respostas do rabino, que eram muito inspiradas, ele só não gostou dessa resposta. Quando teve um intervalo do debate, ele chamou o rabino de volta e falou o seguinte: olha, eu gosto muito, eu admiro o senhor por tudo que o senhor tem falado, mas por que o senhor falou que a base da sua filosofia, da sua ideologia, é um evento histórico? Todos os outros responderam Deus. Por que o senhor não respondeu similarmente aos outros que é Deus? A base de uma religião tem que ser Deus. Aí o rabino falou: de forma alguma. Desculpe, Vossa Majestade, eu discordar do senhor, mas a base de uma ideologia não pode ser simplesmente
uma ideia, porque o processo intelectual, ele se baseia em fatos concretos. A partir dos fatos concretos, nós construímos uma ideologia. Um prédio pode ser bem alto, mas as estacas dele estão fincadas no chão. A base do prédio é o chão. Mas, então, a base da nossa fé não são simplesmente conjecturações, não são simplesmente divagações. A base da nossa fé é um fato histórico. Essa história ocorreu há 1.200 anos atrás, então, há 2.100 anos antes, Deus se revelou no Monte Sinai para os seres humanos, para milhões de seres humanos, 3 a 4 milhões de judeus e mais alguns milhões de não-judeus que estavam presentes. Eram muitos milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças, que presenciaram um evento histórico, concreto, Deus se revelando nesse mundo para as pessoas. E a fé judaica, ela não é simplesmente algo baseado no místico, no esotérico, em algo que é desconhecido no espiritual. Não. A fé judaica é baseada no depoimento de todos os judeus do mundo, que aprenderam com seus pais, que por sua vez aprenderam com os avós e os bisavós e os tetravós, etc. E foi transmitido de geração para geração, desde aqueles milhões de judeus que estavam ao pé do Monte Sinai, um depoimento pessoal daqueles que viram a revelação de Deus no Monte Sinai. Então, a fé do povo de Israel é baseada no depoimento coletivo, a tal ponto que não há judeu na face da terra, por mais que eles estiveram isolados geograficamente, que não contam a mesma história, porque essa história ela foi difundida, divulgada a partir das gerações. Então, a base da nossa fé é um evento histórico. Se alguém passasse com GPS, com Waze, na hora da entrega da Torá, o Waze e o GPS iam acusar, olha, é melhor desviar o caminho, está tendo um evento muito grande aqui. No deserto do Sinai, eles não sabem explicar muito bem, mas está tudo, como você fala, as vias todas estão bloqueadas, porque o evento é muito grande. Então, foi um evento histórico. E mais do que isso, muito mais do que isso, foi algo peculiar, exclusivo, extraordinário. O Criador do mundo, o autor da obra, se revelou, pelo menos por alguns instantes, dentro da obra. Deus apareceu para milhões de pessoas. Deus não tem cara, Deus não tem imagem, Deus não tem corpo, mas os milhões de pessoas que estavam ao pé do Monte Sinai sentiram a presença de Deus. A sensação era muito mais forte do que sentir a presença de alguém que tem cara e de alguém que tem corpo. Era muito mais forte a presença de Deus, mesmo não tendo cara e mesmo não tendo corpo, as pessoas sentiram Deus presente com uma sensação impressionante de tão forte que era. Então, na verdade, o Monte Sinai aparece na Torá. Na Torá, quando Deus enumera os dias da criação do mundo, o primeiro é diferente, está escrito lá dia 1, porque reveladamente era só Deus, um. Não tinha mais nada na realidade maior do mundo, do plano físico. Então, era só Deus. Então, dia 1. Agora, o segundo dia foi chamado segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. E quando chegou no sexto dia, não está escrito sexto dia, está escrito
o sexto dia, com o artigo definido que está destacando, não é um sexto dia, é o sexto dia. Quando se trata dos dias anteriores, é primeiro dia, segundo... Não, primeiro não. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, e quando chega no sexto é o sexto dia. Por quê? Porque o sexto dia é uma referência ao dia abençoado, que vai surgir a principal criatura que vai justificar a criação dos céus e a terra, que é o homem, e também o sexto dia é uma referência ao aquele dia 6, tão importante no calendário judaico, que é o 6 de Sivan. 6 de Sivan é o dia da entrega da Torá, que vai começar no domingo à noite que vem. 6 de Sivan. Então, é o sexto dia. Então, explica aos nossos sábios que Deus criou o mundo, criou o universo, mas ele condicionou a continuidade de toda a realidade maior. Esse universo com 2 trilhões de galáxias, 3 quatrilhões de estrelas e planetas, e com a massa escura incomparavelmente maior por trás das estrelas, esse universo gigantesco, quase que incomensurável, imensurável, esse universo ele foi criado de forma condicional. Deus condicionou a aceitação do povo de Israel da Torá. Se porventura o povo de Israel não aceitasse a Torá, o universo retroagiria e voltaria a ser o nada absoluto perante Deus. Ou seja, o universo ele teve a sua continuidade garantida a partir da entrega da Torá. Por quê? Porque com a entrega da Torá, Hashem se revelou para o ser humano. E todo o propósito maior de tudo ter sido criado é que o ser humano pudesse servir a Deus. Que uma criatura com livre-arbítrio, poder de escolha entre o bem e o mal, pudesse servir ao Criador. E o ser humano ainda tem uma capacidade especial, só dele. Ele consegue acreditar e se ligar e se sintonizar, criar uma conexão especial, mesmo com quem ele não vê ou não percebe facilmente que é Deus. Deus está oculto no mundo físico e material. Então, Deus colocou um chip especial, que não é da linha telefônica do celular, ele colocou um chip especial dentro do ser humano chamado fé. Chamado de fé, de confiança em Deus, de fé. Fé é a capacidade de nos ligarmos a algo maior, mesmo que esse algo, entre aspas, transcenda a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de raciocínio, as nossas limitações intelectuais. Deus, conceitualmente, ele é infinito, ele é absoluto, ele é o Todo-Poderoso. A nossa capacidade de nos ligarmos a ele foi instalada no nosso computador espiritual, na nossa máquina, na nossa engenhoca espiritual, que é, na verdade, o atributo da fé. Só o ser humano tem fé, nenhuma outra criatura. Os anjos têm fé? Não, porque eles veem Deus, ou seja, eles veem uma revelação maior de Deus. E o povo de Israel teve fé na hora da entrega da Torá? Não precisava de muita fé, porque Deus se revelou para milhões de pessoas, mas chegou uma hora que o povo de Israel falou: Naaseh venishma, faremos e depois ouviremos. Primeiro faremos, depois ouviremos as explicações. A prática antes mesmo da compreensão. Eu não sei se eu já dei aqui, ou vale a pena ouvir de novo. Para quem me chama de repetitivo, eu respondo na lata. Recordar é viver. Então, na verdade, nós recordarmos é um recurso didático educacional, da educação, da transmissão de valores, de que enfatizarmos as mesmas ideias, há a necessidade de repetirmos.
Uma vez eu vi um diretor de uma escola que fez uma atividade para crianças muito pequenas, crianças de 4, 5 anos. Ele tinha que dar um recado para crianças trazerem uma coisa, era uma aula particular, era no salão de um prédio, e o diretor muito sensível. Ele viu que as crianças eram pequenas, e nessa idade, 4, 5 anos, são totalmente dispersivas. Ele foi dar um recado para as crianças, mas não era por escrito, era oralmente. Informal, de forma informalmente, para as crianças trazerem alguma coisa no dia seguinte. Ele pediu uma coisa para ser trazida. Durante 1 hora, de uma forma bem delicada, ele falou o mesmo recado uma meia dúzia de vezes, para compensar o aspecto dispersivo de uma criança tão pequena como 4, 5 anos. Então, ele repetiu o recado. Para cada uma delas era um grupo pequeno, tinha lá meia dúzia, 10 crianças no máximo. Ele ficou falando, ele não falou só isso, mas ele lembrou sutilmente, algumas vezes, a mesma ideia para marcar na memória da criança e compensar o fato delas, nessa idade, serem bem dispersivas, né? Então, na verdade, eu já comentei muita coisa aqui e vale a pena dizer de novo, né, que a entrega a entrega da Torá exigiu a fé do povo de Israel. Então, primeiro, o povo falou, naasé, faremos, depois entenderemos as explicações. Então, a parábola é de 2 irmãos interioranos que viviam na fazenda há 250 anos atrás, num país europeu. Eles precisavam resolver uma papelada na capital do país. Só que eles teriam que tomar um trem. E o trem era uma locomotiva. E os dois, bem interioranos, né, bem caipiras, eles chegaram lá e se assustaram. Quando eles viram, há 250 anos atrás, era novidade uma locomotiva. Quando eles viram aquela... não tinha nem carros. O trem surgiu antes do carro. Não sei se era 250 ou 200 anos. Acho que trem é bem antigo, locomotiva. Uns 200 e poucos anos atrás. O trem surgiu muito antes do carro. Não existia carro quando já surgiu o trem. A locomotiva, o trem a vapor, né? Então, quando eles viram aquela coisa, eles pensaram que era um dragão, era um monstro. Aí um falou pro outro, né? Entre os 2 irmãos. Um falou pro outro: olha, eu não vou entrar nisso aqui, não. Olha, parece um bicho. Fica fazendo um barulho e soltando uma fumaça. Deve ser um dragão. O folclore europeu fala em dragões, né? Histórias de cavalaria contra ataques a dragões, coisa e tal. Deve ser um dragão. O outro irmão mais sensato falou: olha, eu realmente estou assustado que o trem está fazendo, que esse negócio chamado trem, que talvez seja um dragão, eu estou me assustado, mas eu estou reparando que abriram umas portas desse dragão, desse minhocão, dessa minhoca gigante, abriram umas portas, tem um monte de gente saindo e tem outro tanto de gente entrando. Então, olha, eu estou um pouco preocupado, mas eu estou um pouco seguro também, porque eu estou vendo um monte de gente entrando. Então, não deve ser bem um dragão, deve ser alguma coisa diferente. Bom, resumo da ópera. O mais desconfiado, ele não viajou, porque ele estava com medo. E o segundo irmão, falou assim, olha, eu vou tirar as dúvidas, eu estou vendo que tem lá uma parte da frente, que tem uma fornalha com fogo, mas eu estou vendo que tem um cara lá cuidando, jogando lenha, não sei o quê. Estou levando papel, estou levando lápis, caneta, e eu vou anotar tudo. E lá dentro, quando o trem estiver viajando, eu vou tirando minhas dúvidas. Então, resumo, um acabou perdendo a viagem e o outro, durante a viagem, tirou as suas dúvidas. A mesma coisa em relação à nossa conexão com Deus. Em relação à Torá, em relação a Sheva Mitzvot Bnei Noach, as 7 leis universais dos filhos de Noé, Bnei Noach, tem muita coisa que nós compreendemos e há muita coisa que não compreendemos. Mas não vale a pena nós perdermos a viagem. Vamos entrar, vamos ganhar carona, vamos entrar nesse trem que já está em movimento, que é a espiritualidade, a conexão com Deus, a caminho da redenção do Mashiach, e não vamos perder a viagem. Qualquer dúvida,
Vamos tirar dentro do veículo, dentro dessa viagem que nos remete para a redenção, na conexão com Deus. Aqueles que ficarem de fora, não, eu não estou entendendo. Aquela história aquela força de expressão que fala só acredito no que vejo. É uma contradição, porque para ver, não precisa acreditar, não precisa ver, desculpa, não precisa não precisa ver para acreditar. Aquilo que nós vemos, nós constatamos, nós não acreditamos. Acreditar é justamente aquilo que não se vê, ou aquilo que não se compreende. Acreditar naquilo que está vendo não é crença, não é fé, é simplesmente a confirmação dos meios de percepção pessoal que presenciam qualquer fato ou qualquer evento, ou qualquer episódio. Então, isso não está ligado à fé. Fé está ligado a algo muito maior. O povo de Israel, naquele momento, disse: nós faremos tudo aquilo que o Senhor pedir para nós fazermos, Deus, nós faremos, e depois nós escutaremos as explicações, procuraremos entender aquilo que o Senhor está nos transmitindo. Então, a Torá vem da palavra Horá, e esse ano tem um significado maior, mais especial, né? É um ano redondo. 3. Aqui em São Paulo tem um bairro originalmente judaico, Bom Retiro, que tem um prefixo do telefone que é 3333. Os telefones fixos, não sei se tem muito telefone fixo hoje em dia. Então, na verdade, nós estamos comemorando o número redondo, 3.333 anos desde a entrega da Torá no Monte Sinai. Qual é a ideia do número 3? O número 3 está ligado no judaísmo a Hazaká. Hazaká é forte, força. Hazaká é uma força estatística, é uma consolidação. Quando algo ocorre 3 vezes, ele está consolidado. Se ainda não ocorreu 3 vezes, ele ainda não está consolidado, não está firmado. Uma coisa se firma pela Torá quando ocorre 3 vezes. O povo de Israel, o número 3 está ligado com a Torá. A Torá tem 3 partes. O Pentateuco, que é o Humash, Torá, propriamente dita, Neviim, os profetas, e os escritos, 3 setores. Ela foi dada no 3º mês. Terceiro mês, a partir de Nissan, tem Nissan, Iyar, Sivan. Sivan é o 3º mês. E ele foi dado pelo terceiro dos 3 irmãos, Miriam, Aharon e Moshe. E ele foi dado para o povo que tem 3 categorias, Cohen, Levi e Israel. Os sacerdotes, os levitas e o resto das tribos que são chamados hoje em dia, de uma forma geral, Israel. E há outros aspectos de 3. 3, então, é a consolidação. Por que o número 3 aqui? Apesar de que, guardando as devidas proporções, não vamos entrar... as pessoas que estão acostumadas com a religião oficial desse país ligam mais o 3 a um conceito de idolatria. Deus nos livre de dividir Deus como as fatias de um bolo. Deus é um só. Os patriarcas eram 3, Abraão, Isaac e Jacó, que inspiraram, são os pais da nação judaica, etc. Mas a ideia é de que o 3 é uma confirmação, algo que ocorre 3 vezes. A primeira vez, quando alguma coisa acontece, tudo bem, aconteceu uma vez. Segunda vez, coincidência. Terceira vez, a coisa já, quando acontece 3 vezes, já está consolidada, né? Então, a Torá está ligada ao número 3, e aí mas Rabino, o senhor está falando de 3, mas aí são 4 números 3. 3, né? Já são milênios, coisa e tal, né? Mas a ideia do 3 é a consolidação. Quando o propósito divino de ter criado o universo se consolidou, com a entrega da Torá. E o número 3 é a consolidação. Então, e nesse ano especial, nós queremos que já se consolide totalmente o propósito divino de ter criado o mundo já com a vinda do Mashiach e a tão almejada redenção. Então, que no terceiro milênio, terceiro século, terceira década e terceiro ano,
no 3.333 anos, já tenhamos a revelação do Mashiach, porque o propósito maior de Hashem ter criado o mundo praticamente se finalizou com a elevação espiritual do mundo a um nível superior, que isso foi feito pelo povo de Israel e por todos os povos, por todas as nações do mundo que se habilitaram na conexão do monoteísmo. Nós temos menos de 1 minuto, pessoal. Último aviso, nós vamos deixar a segunda parte para perguntas. Aqueles que quiserem continuar, é só clicarem no link. Clicando no link, nós voltamos para a mesma sala. Até mais, pessoal. Eu aguardo vocês daqui a pouco, tá bom?